Eu gostaria de agradecer a Deus pela presença de todos os irmãos. Nós estamos hoje fazendo a nossa primeira transmissão da Sociedade de Homens através do Facebook. Nós gostaríamos de agradecer, meus irmãos, todos que nos acompanham nesse momento, essa transmissão, que Deus possa estar falando aos nossos corações. Eu gostaria de convidar até aqui na frente o meu irmão Luiz Gonzaga para vir orar, fazer uma oração inicial agradecendo a Deus por essa primeira transmissão, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito no meio da sua igreja, agradecendo a Deus que Ele possa estar direcionando a sua igreja, direcionando a sociedade de homens e nos abençoando em Cristo Jesus. Irmão Luiz Gonzaga. Graça e paz, meus irmãos. A palavra de Deus nos diz, lá no Salmo 23, no Salmo 133, tão suave é que os irmãos vivem em união, né? Nós podemos estarmos em união. Gostaria de convidar os irmãos a se colocar de pé, para assim nos orarmos, dando início à nossa oração. Oremos. Senhor nosso Deus e eterno Pai, nós queremos te agradecer. Senhor, obrigado, ó Pai, pelas tuas misericórdias. Ó Pai, porque é a causa de não sermos consumidos. Ó Pai amado, ó Pai querido, nós queremos te agradecer. Senhor, obrigado, ó Pai, porque até aqui nos tem nos ajudado, Senhor. Ó Pai amado, ó Pai celestial, nós queremos te louvar, Senhor. Porque no meio de uma pandemia dessa, Senhor, no meio, Senhor, de um terrível vírus como esse que está acontecendo e acometendo o mundo inteiro, o Senhor nos segura nas tuas mãos e nos conserva em paz, intacto. A tua palavra, Senhor, nos diz, ó Pai, que nós temos um Pai, que nós temos um Deus que zela por cada um de nós. Não podemos dizer que foi sorte, não podemos dizer e nem confiar na medicação, mas nós confiamos no Senhor. Por isso, Senhor, estamos aqui para te render graça. Ó Pai, mais uma vez eu não posso parar de te agradecer, ó Pai, porque como eu já disse, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Ó Pai, nessa noite, ó Pai, eu quero te inceder, eu quero te pedir, Senhor, recebe os nossos louvores, recebe, Senhor, as nossas orações, recebe, Senhor, as nossas petições. É isso, ó Pai, que estamos aqui te implorando e te pedindo, Senhor Deus. Recebe, Senhor, esse culto para a honra e para a tua glória, porque é um culto, Senhor Deus. Nós sabemos que o culto não pode ser só aqui, mas nós reservamos esses tempos, esse pequeno tempo, ó Pai, para junto em comunhão com os irmãos, estar te louvando, estar te adorando e te rendendo graça. Por isso, ó Pai, eu te peço que o teu Santo Espírito, ó Pai, possa ter acesso na vida de cada um de nós. Que o teu Santo Espírito, ó Pai, possa nos usar, ó Pai, ricamente para teu louvor, somente para te adorar. Ó Senhor Deus, nós queremos te pedir que o teu Espírito, ó Pai, venha, Senhor Deus, tocar os nossos corações, venha abrir as nossas mentes, ó Pai, para entender a tua palavra que vai ser também, ó Pai, proclamada aqui, ó Pai, que vai ser exposta aqui na sociedade de homens. Ó Pai, nós queremos apresentar, Senhor Deus, o nosso país, ó Pai. Senhor, tem misericórdia do Brasil, ó Pai. Tem misericórdia, ó Pai, toca nos corações dos nossos governantes, ó Pai. Senhor Deus, quebra, Senhor Deus, esses corações duros e corruptos. Senhor, que eles possam olhar melhor para a nossa nação, olhar para as classes mais pobres, ó Pai, e tomar atitude. Ó Pai amado, ó Pai querido, nós queremos te pedir para o teu povo que está também nesse país. Senhor, segura cada um servo teu nas tuas mãos. Aquele, ó Pai, que o Senhor vai permitir que a Covid o toque, mas também com aqueles que o Senhor vai preservar, porque a tua palavra nos diz que o Senhor não dá um peso, o Senhor não dá uma aprovação a nós que nós não podemos aguentar. E a tua palavra nos diz, ó Pai, que tu tem um propósito em cada vida. E nós somos servos, ó Pai, e não temos direito algum. Por isso entregamos totalmente a nossa vida nas tuas mãos, para que o Senhor haja segundo a tua vontade. Ó Pai, mais uma vez, ó Pai, eu te peço
pelo pregador dessa noite. Eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, por nosso e também, ó Pai, pelo nosso irmão Giliardo, que irá te louvar nessa noite. Ó Pai, que o teu, mais uma vez eu te peço, que o teu Espírito, ó Pai, incomode cada coração, que nós podemos estar rendidos a teus pés, e que tudo que fizemos aqui seja para a tua honra e para a tua glória. Ó Pai, é isso que nós te pedimos, e já te agradecemos em nome de Jesus. Os irmãos podem sentar. Marco novamente na palavra. Amém, meus irmãos. Prazer estar reunido com os irmãos. E agora é um momento de louvor. É um momento que nós vamos adorar ao nosso bondoso e eterno Deus. Eu gostaria de convidar o nosso amado irmão Giliardo Melo, para que ele pudesse nos elevar em louvor ao nosso Deus. Giliardo Melo, você está com a oportunidade, meu irmão. Salve os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos louvar ao Senhor, ainda que a figueira não floresça. Na hora certa.
fosse assim, eu não teria de vou preparar nosso lugar. Eu virei, nos levarei para o mesmo, mas conhecer o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser comigo. Em verdade eu vi que eu vou lá, mas aquele que fez obras maiores fará. Glória a Deus. Vocês vão estar nessa noite, Jesus. Isso é bom, jogou no nosso coração. Glória a Deus. Se me amar verdadeiramente, guardarei os meus mandamentos. Rogarei a Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade. O mundo não pode receber, mas Ele habita em vós, estará em vós para sempre. Tem os meus mandamentos e os guardará. Esse é o que ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Quero te amar, Senhor. Quero te amar mais, 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 Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bom, meus irmãos, vamos fazer uma leitura bíblica. Fazer uma leitura bíblica que se encontra lá na carta Coríntios. Não, 2 Coríntios, perdão. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. O capítulo 1, dos até o 11. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Eu gostaria de ler os versículos ímpares. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, dos versos 1 até o verso 11. Eu gostaria de ler os ímpares e que os amados irmãos lessem os pares, como é de costume da Sociedade de Homens e da Igreja Batista em Araripina. Amém, meus irmãos? 2 Coríntios, capítulo 1, dos versos 1 até o 11. A palavra de Deus diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Acaia. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. Porque assim como transbordam sobre nós os sofrimentos de Cristo, assim também, por meio de Cristo, transborda o nosso consolo.
A nossa esperança em relação a vocês é sólida, sabendo que assim como vocês são participantes dos sofrimentos, assim também serão participantes da consolação. De fato, tivemos em nós mesmos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, e sim em Deus, que nos ressuscita os mortos. Enquanto vocês nos ajudam em orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a Deus a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitas súplicas. Amém? Meus irmãos, consolar é um momento que nós como cristãos nós temos que consolar. Como o apóstolo Paulo falou aqui, nós somos consolados por Deus para que nós possamos consolar outras pessoas. O que é consolar aqui na Bíblia, que o apóstolo Paulo está falando? Nós temos que aliviar as dores das outras pessoas, as aflições das outras pessoas, que nós temos que amenizar as dores das outras pessoas, que nós temos que confortar e nos colocar no lugar daqueles que estão sofrendo, nos colocar no lugar daqueles que estão passando por tribulações que nem o apóstolo Paulo passou. O apóstolo Paulo, ele chegou a dizer de perder a esperança, mas ele disse que tudo aquilo que estava acontecendo com ele era para que ele não confiasse em si mesmo e que ele simplesmente confiasse em Deus. O que nós estamos vendo hoje, meus irmãos, o que tem aumentado hoje no nosso país, o suicídio. O que nós temos visto hoje com essa pandemia, o que tem aumentado a violência doméstica. O que nós temos visto hoje, que tem aumentado a pedofilia, infelizmente, com essa pandemia. O que nós temos visto hoje é que a violência tem aumentado. Por isso que nós temos que ser consoladores. Por isso que nós temos que levar esperança e confortar aqueles que estão passando por necessidade. E nós, como Igreja do Senhor, como sociedade de homens batistas, nós deixamos aqui o nosso conforto e o nosso consolo para a família do nosso vizinho lá, o nosso amado Vasconcelos. Que Deus possa estar confortando os familiares, que Deus possa estar nesse momento confortando a nossa irmã Diana, que perdeu seu esposo, Carlos. Que nós possamos ser consoladores como Deus. Ele nos consola para que nós possamos consolar outras pessoas. O problema é em quem nós estamos confiando. Nós estamos colocando a nossa confiança em homens, em nós mesmos, como o apóstolo Paulo falou. Ele diz aqui que Deus permitiu tudo isso, que ele passasse por todas essas dificuldades, para que ele não confiasse nele mesmo, mas que ele confiasse em Deus. Que nós possamos, meus irmãos, confiar e colocar e entregar as nossas vidas ao verdadeiro Deus que está no controle de todas as coisas. A palavra de Deus diz que não cai um pardal do céu, que não cai uma folha do pé de árvore, que não esteja no controle de Deus. Ele reina soberanamente sobre as nossas vidas. Ele reina soberanamente sobre as nossas vidas. É uma pequena reflexão sobre esse texto. Nesse momento eu gostaria de convidar o mensageiro da noite, mais uma vez, nosso amado irmão Giliardi. Nós temos um tempo previsto, como sempre, os homens batistas, na mensagem de 40 minutos. E eu vou orar pela vida dele, para que Deus possa mais uma vez usá-lo como instrumento de Deus para falar aos nossos corações. Para você que nos acompanha pela internet, pelo Facebook,
que Deus possa tocar o seu coração, que ele seja um instrumento de Deus, nosso amado Giliardo Melo. Mais uma vez, Deus tem usado ele, que Deus possa usá-lo nessa noite para a honra e glória dele. Oremos em Cristo Jesus. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, te louvamos essa noite, Pai, pelo teu amor, pela tua graça e pelas tuas misericórdias em nossas vidas. Ó Deus, que se renova a cada manhã. Nós vemos e percebemos, ó Deus, o teu braço forte, a tua destra sobre a tua igreja, sobre o teu povo. Usa, Pai, o teu servo nessa noite, Giliardo, para a tua honra, a tua glória, que ele possa falar segundo a tua vontade. Que o teu Espírito Santo o ilumine, ó Deus, para que ele continue, ó Deus, sendo servo fiel. Muito obrigado, Pai, pela vida dele, pela vida de cada um que se encontra aqui nessa noite, ó Deus. Te louvamos, agradecidos e rendidos a Ti. Muito obrigado por tudo, Pai, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, os irmãos que estão aqui na igreja, os demais que estão aí pelo Facebook, que Deus possa, nessa noite, falar ao nosso coração. E eu louvo a Deus pela oportunidade que Ele nos tem dado de pregar a sua palavra a tempo e fora de tempo. Esse também é um tempo de pregar a palavra de Deus. Estava ali agora em casa, nós estávamos fazendo culto, foi uma benção ali em casa, né? Jamilinha, Giliane adorando ao Senhor, e eu louvo a Deus que Deus tem feito maravilha nas nossas vidas. Nós vamos meditar na palavra do Senhor. Quero convidar os irmãos que estão aqui, você que está nos assistindo aí pelo Facebook, pelo meu Facebook de Valquene, acho que de Marcos, tem gente compartilhando. Abra aí a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35 ao 41. Na verdade, esse é o texto que Deus ele tem me sustentado durante esse tempo de pandemia. Se tem um texto que Deus trouxe no meu coração, que tem me abençoado muito, esse texto, onde fala da tempestade. Marcos 4, 35 a 41. O texto diz assim: Naqueles dias, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passamos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiram. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que mesmo já estava a encher-se de água. Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram-lhe, disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento, disse ao mar: Acalma-te, emudece. E o vento se aquietou, e fez-se grande bonança. Então lhe disse: Por que sois assim tímido? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa é a palavra de Deus para mim e para você que está aqui e que está nos assistindo. Eu quero começar essa mensagem olhando para o versículo 38. Quero começar fazendo essa introdução em cima do versículo 38, onde o texto diz assim: Jesus estava na polpa dormindo sobre o travesseiro, e ele, despertando, disseram: Mestre, não te importa que perecemos? É interessante que essa pergunta aqui, ela nasceu no ventre da crise, no meio da tempestade. Essa pergunta do discípulo, ela nasceu nesse momento que o discípulo estava passando por essa tempestade, um momento de sofrimento.
Ele estava ali enxergando, vamos dizer assim, a cara da morte. A morte estava batendo a sua vida. E eles, vendo o mar embravecido ali, a tempestade chegando, vendo as suas esperanças indo embora, e eles começaram a clamar a Jesus: Mestre, não te importa que pereçamos? Interessante que foi um grito. E esse grito aqui evidencia um medo gerado pela tempestade. Quando eles disseram assim: Mestre, não te importa que pereçamos, eles estavam com medo por causa da tempestade. A tempestade, ela provoca medo em nós, porque ela é maior do que nós. A tempestade é maior do que as nossas forças muitas vezes. Então, em tempos de tempestade, vamos dizer assim, de desastres, em tempos de pandemia, como a gente está vivendo hoje, esse tempo, também explode no nosso peito esse mesmo grito. Talvez muitas pessoas falaram assim: Mestre, será que Jesus não está vendo tudo isso? Esse povo morrendo? Claro que sim. Claro que ele está vendo tudo. Então, muitas vezes nasce no nosso coração. Então, essas palavras expressam mais uma crítica do que mesmo um pedido de ajuda. Quando ele fala assim: Mestre, não te importa que perecemos, expressa mais uma crítica do que um pedido de ajuda. E olhando para esse texto que tem me abençoado muito durante esse tempo, eu tenho meditado muito nesse texto, já preguei em outros locais. Às vezes, muitas vezes é mais fácil a gente reclamar de Deus do que depositar a nossa ansiedade, a nossa confiança no Senhor. Muitas vezes nós preferimos reclamar, murmurar, do que descansar debaixo da provisão de Deus. Nessa madrugada eu acordei, acho que eram umas 2 horas da manhã, e não dormi mais não, e fiquei ali estudando a palavra, e depois fui orar, e assim fui muito edificado. E eu comecei a contemplar o cuidado de Deus na minha vida durante esse tempo de pandemia. Ele tem cuidado de cada um de nós. Ele tem cuidado de você mesmo nesse tempo de pandemia. Quantas vezes na tempestade da vida também nós encharcamos o nosso coração, a nossa alma de medo. Quantas pessoas agora nesse momento, mundo afora, usar essa palavra aqui, no mundo todo, estão com o coração encharcado de medo, com medo de morrer, com medo disso, daquilo outro. Hoje é o tempo de se pregar sobre fé, mas a gente escuta mais falar sobre medo do que sobre fé. Mas esse tempo de pandemia é o tempo que eu tenho mais falado sobre fé. É o tempo da gente exercer fé, de confiar no Senhor, de não se desesperar. Ele também evidencia alguma fé. Porque se o discípulo tivesse completamente sem fé, eles não teriam clamado a Jesus. Ele não teria pedido ajuda a Jesus. Ele não tinha pedido assim: Mestre, vem nos ajudar. Representa também alguma fé. Naquela noite em que a tempestade veio no meio, sobre os discípulos, vem naquele momento a fé, um relampejo de fé, e eles clamam a Jesus. E também é nessas horas que muitas vezes nós também clamamos a Jesus. Nós podemos contemplar nesse tempo de pandemia quantas pessoas também têm clamado a Jesus, têm buscado a Jesus. Outros não, mas muitas pessoas têm buscado a Jesus. E mesmo quando essas coisas estão acontecendo, a gente pensa que Deus está no controle, porque mesmo que a tempestade ali saiu fora do controle do discípulo, mas estava no controle de Deus. Mesmo que essa pandemia parece, entre aspas, que Deus não está no controle, mas Deus continua no controle de tudo. Deus continua no controle de todas as coisas. Então nós podemos confiar nele, depositar a nossa fé nele, porque ele é o Deus do impossível, dos impossíveis. Outra coisa, esse grito aqui evidencia uma fé deficiente.
Quando ele fala assim, mestre, não tem importa que perecemos, evidencia uma fé deficiente, porque se o discípulo tivesse uma fé madura, eles não teriam se entregado ao pânico, ao desespero. Quantas pessoas nesse tempo, eu estou falando de crente agora, porque quem não é crente não, mas se entregaram a desespero, assim como discípulos. A causa do desespero aqui do discípulo não era a tempestade, mas era a falta de fé. Quem disse isso não sou eu, quem disse isso foi Jesus. Eu me lembro que quando foi colocado no grupo da igreja lá sobre o decreto, aí na hora me veio esse versículo, homens em pouca fé, lembra que eu coloquei lá? Porque a tempestade está batendo, mas às vezes o problema não é o coronavírus, o problema muitas vezes está dentro de nós. O perigo maior que nos afeta não é a fúria do vento, mas é a incredulidade. Aqui nesse texto que nós estamos vendo aqui, o problema maior não era a tempestade, Jesus revela isso, era a incredulidade dos discípulos. Jesus tinha passado o dia todo ensinando sobre o reino de Deus, e agora colocou o teste prático. O que está acontecendo no mundo agora é o teste prático da gente. A gente tem que confiar no Senhor, continuar orando, continuar firme, né? Eu tenho procurado falar isso lá em casa, olhando para minha esposa. Às vezes eu vejo ela assim um pouco com medo. Eu digo, minha filha, confia no Senhor, descansa. Deus, Ele é fiel, e nós temos que aprender a confiar no nosso Deus. Então aqui também evidenciava uma fé deficiente no meio do discípulo. E é interessante, até que postei hoje nos meus status, que aonde o medo prevalece, a fé desaparece. E é verdade. A fé tem que estar maior do que o medo. Não é o medo não. Os crentes com medo de morrer. Você não vê na Bíblia os crentes com medo de morrer. Se tinha um fogo na frente, eles podem jogar no fogo. Se Deus quiser livrar, tá tudo bem. Se não quiser, pode jogar a gente. Não, a gente está pronto para morrer. Pode jogar você dentro da cova. A gente, estou pronto. E às vezes a gente está com medo de morrer. A Bíblia diz que os nossos dias foram escritos determinados. Os olhos do Senhor nos viram, e substância saindo de forma quando estava sendo gerado no ventre da nossa mãe. Todos os nossos dias foram escritos determinados. Deus, Ele sabe todas as coisas. Nós temos que aprender a confiar no Senhor de todo o nosso coração. Interessante que, olhando aqui, a palavra grega aqui para medo aqui significa medo covarde, que é deloi, medo covarde. Então o discípulo estava agindo covardemente, quando poderia ter agido com plena confiança no Senhor. Então, eu queria nessa noite pregar para você sobre o tema: por que o discípulo deveria ter fé e não medo? É sobre isso que eu quero pregar nessa noite, para você que está nos assistindo aí pelo Facebook e para nós que estamos aqui. Por que que nesse tempo de pandemia a gente tem que ter fé e não medo? Primeira lição, olhando para esse texto: por causa da promessa de Jesus. Veja o versículo 35. Jesus fala assim, é Jesus que está falando: passamos para outra margem. Por que que o discípulo deveria ter fé e não medo? Por causa da promessa de Jesus. Jesus havia empenhado a sua palavra. Nós temos uma promessa de Deus. Um dia nós vamos estar com Ele. Jesus disse que o desejo dele é que aonde Ele está, quer que nós esteja com Ele. E onde é que Jesus está agora? No céu. Ele disse: não se turbe o vosso coração, creia em Deus. Eu fiz uma música, viu? Nesse texto já, Jesus está me dando. Creia em Deus, creia também em mim. Então Jesus havia empenhado a sua palavra. O destino do discípulo não era o naufrágio, mas a outra margem, palavra de Jesus. O nosso destino não é a ruína, não. Existe uma promessa, nós somos de Deus. E o Senhor vela em cumprir a sua palavra. Ele cumpre a sua palavra.
Eu acho interessante porque promessa e realidade para Jesus é a mesma coisa. Se ele falou assim, nós vamos chegar do outro lado, pode vir a tempestade que for, pode vir o coronavírus que vier, nós vamos chegar do outro lado. E Jesus tinha algo para fazer do outro lado. A gente sabe muito bem, a gente conhece a palavra. Do outro lado tinha alguém que estava com 6.000 demônios. E Jesus tinha que passar para o outro lado, porque tinha um homem que precisava de um missionário para ganhar para Jesus ali, para fazer a obra de Deus. Então havia essa promessa. Por que nós devemos ter fé e não medo? Por causa da promessa de Jesus. A palavra de Jesus e as promessas são a mesma coisa. Elas não podem ser frustradas. Os seus planos são perfeitos. Pode passar os céus e a terra, mas a palavra do Senhor, ela não passa. Ela não passa. O que ele fala, ele cumpre. Jesus falou, nós vamos passar para o outro lado. E o discípulo no meio do caminhado fica do mestre. Jesus prometeu que estaria conosco todos os dias. Eu acho interessante que a gente conhece a Bíblia. A gente sabe a Bíblia, nós sabemos que dias difíceis ainda virão. Mas o Senhor estará conosco. Ele jamais vai abandonar. Se nós somos verdadeiros salvos, somos eleitos de Deus, nós vamos chegar do outro lado. Do outro lado não é ali não, é lá no céu. Ele vai cuidar da gente até lá. Então ele vela em cumprir a sua palavra. Por quê? Porque a Bíblia diz em João que ele é a verdade. Ele é a verdade. Jesus não promete viagem calma e fácil. Jesus não disse que aqui seria fácil. Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tenham ânimo. No mundo tereis pandemia, mas tenham ânimo. Mas ele garante a chegada certa. A chegada para nós é certa, é garantida. Jesus não nos promete ausência de luta. Nós sabemos, nós estamos vendo pandemia, já teve tantas guerras, vai ter mais, tem fome, tem tanta coisa que está acontecendo no mundo. Os sinais da vinda de Jesus está se cumprindo, está mais próximo a vinda dele do que antes. A gente não sabe o dia nem a hora, mas logo, logo ele virá. Maranata, vem Senhor Jesus. As promessas estão se cumprindo e a gente devemos se preparar para estar com ele. Então, a promessa, Jesus promete a vitória garantida. A palavra de ordem de Jesus tornou-se a promessa segura de Jesus. E essa promessa deveria ter encorajado o discípulo e fortalecido os discípulos. Ele falou assim, vamos chegar do outro lado. Era para o discípulo estar encorajado, vamos chegar do outro lado. Mas eles ficaram com medo. Quando o medo assalta a nossa fé, agarre-se nas palavras de Jesus. Esse é o tempo. O problema é que muitas pessoas ficam passeando na igreja. Eu estava lá em casa conversando, eu converso muito com minha esposa agora, estamos só em casa agora, né? Eu falando assim, o problema é que muitas pessoas passaram a vida toda, tinham tempo para buscar Deus, e aí não. Quando chegou o tempo de pandemia, ficou desesperado. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Nós temos todo dia que se alimentar, para quando vier a tempestade, que fala lá também lá no texto de Mateus, a gente está firmado na rocha. Vai vir o vento, vai vir a chuva, vai vir a tempestade, mas aquele que ouve a minha palavra e pratica, ele está firmado na rocha, não vai cair. É como a casa que foi edificada sobre a rocha. E nós temos que ter essa confiança, nós temos que se agarrar nas palavras do tempo, de se agarrar nas promessas de Jesus. Quando as pessoas à sua volta disserem para você que a situação está perdida, que não existe mais solução, creia nas palavras de Jesus. Creia nas palavras de Jesus. Eu gosto muito do Novo Testamento, toda vez mais, eu gosto muito do Novo Testamento por causa das palavras de Jesus. As palavras de Jesus. Para ele não há impossível, ele caminha sobre as ondas, ele põe o termo à guerra, ele salva o perdido, ele cura o enfermo, ele levanta o caído, ele faz nova todas as coisas. Então essa é a primeira lição para mim e para você nessa noite. Por que o discípulo deveria ter fé e não medo?
por causa da promessa de Jesus. Ele prometeu que estaria com o discípulo ali, que ia chegar do outro lado. Jesus também prometeu para a gente. E nós agora somos os discípulos, estamos no barco também de Cristo. O vento vai soprar sobre a nossa vida, mas vamos confiar no Senhor. Vamos colocar a nossa fé no Senhor. A segunda lição, olhando aqui, por que o discípulo deveria ter fé e não medo? Por causa da presença de Jesus. Veja o versículo 36. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiram. Por que os discípulos ali deviam ter fé e não medo? Por causa da presença de Jesus. A presença de Jesus nos livra do temor. O salmista Davi, no Salmo 23, ele diz no versículo 4: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu está comigo. É mal nenhum. Não porque o vale seja um caminho seguro, não porque a circunstância era fácil para enfrentar, mas porque a presença de Deus era o seu amparo. Por que nós devemos ter fé e não medo nesse tempo de pandemia? Por causa da presença de Jesus. A gente tem a presença de Jesus, o Espírito Santo. Como o irmão Marco falou aqui, agora não é o tempo da igreja confortar os que estão desesperados. Agora é o tempo da gente anunciar as boas novas. Eu louvo a Deus pela nossa vida do nosso irmão aqui, que me abençoou com aquela caixa. Aí, sexta-feira passada, teve o culto aqui na terça, não foi? O irmão Valquino pregou e falou do sinal. Eu disse: sexta eu vou para o sinal também. Quando foi na sexta, eu fui para o sinal. Peguei a caixa, peguei o violão, peguei o pedestal e cheguei lá e comecei a louvar. Deus é fiel, irmão. Veio senhoras chorando, pessoas paravam e pedindo oração. O povo está sedento de Deus. Tem uma ambulância que veio, não sei se foi, acho que era de Impubê ou de Uricuri. Ele parou, assistiu o culto quase todo. O cara veio com uma família, parou o carro e sentou, ficou ali com a mulher e a filha. E eles se encostaram no carro e assistiram o culto todo. Pessoas desciam lá de cima e quando eu cantava ali, eles se alegravam. Esse é o tempo da igreja pregar. Ah, mas ele tem que ficar em casa. E é? Tempo e fora de tempo. Tem sido um tempo bom na minha vida. Eu não sei para você, mas para mim, eu tenho visto Deus cuidando de mim nos mínimos detalhes. Tem hora que eu fico lá em casa e não dá para segurar as lágrimas, eu começo a chorar. Deus tem sido fiel nesse tempo, mesmo a gente sendo infiel. Deus tem provido dinheiro. Estou aqui com dízimo para depositar no gasofilácio do Senhor. Louvado seja Deus. Deus tem cuidado da gente. Então o que é que eu devo fazer? Eu devo glorificar a Deus, servir a Ele. Ele vai cuidar da gente. A presença dEle é o nosso amparo. A presença de Deus na tempestade é a nossa âncora, é o nosso porto seguro. Nesse tempo de pandemia, a presença de Deus é que vai nos sustentar. Por isso devemos buscar todos os dias. O profeta Isaías ergue a sua voz em nome de Deus e diz, em Isaías 43, de 1 a 3, fala assim: mas agora assim diz o Senhor, que te criou a Jacó, que te formou a Israel: não temas, porque eu te remi, chamei pelo teu nome, tu és meu. Quando passarem pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Deu Egito por teu resgate, e Etiópia e Sabá por ti. Olha o que Isaías está dizendo. Quando passares pelas águas, elas não vão te afogar. E o discípulo estava aqui apavorado em cima das águas. Quando passar pelo fogo, a gente lembra de quem passou pelo fogo e não se queimou. Porque Deus é fogo consumidor. Jesus disse aos discípulos em Mateus 28, 20: eis que estou convosco todos os dias. Para os discípulos. Não é com todo mundo que ele está dando.
A gente me deve perdão, para aqueles que são deles. Ele prometeu que estaria conosco. Os discípulos, mas só que os discípulos se entregaram ao medo aqui. Porque se esqueceram de que Jesus estava com eles. Quantas pessoas se esqueceram das mensagens que ouviram? Eu não sei como as pessoas se fortalecem em Deus, mas eu não me preparo para pregar, mas estou preparado para pregar. Todo dia eu me preparo a mensagem, eu estudo as mensagens para mim. Eu não preparo mensagem para ninguém, para mim. Quando o Senhor abre a porta, e aí, Ele que sabe, e aí eu vou pregar a mensagem. Mas essa mensagem é para mim. Estava lá em casa, hoje nós estávamos falando sobre fé e obras, a lição 8 da revista. Eu e a minha esposa. Esse é o tempo. Os discípulos aqui estavam com medo, porque se esqueceram de que Jesus estava com ele. Nesse tempo de pandemia, Deus está conosco. O Rei dos céus e da terra estava no barco. Jesus estava no barco. O barco não ia afundar. Se Jesus está na sua vida e na minha vida, pode ter certeza que a gente vai chegar do outro lado. Agora, se ele não tiver, venha para ele. Você que está nos assistindo, que você não entregou a vida para Jesus, venha para Jesus. Ele diz: vinde a mim. Todos que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Venha para Jesus. A porta da graça está aberta, a porta da salvação, venha para Ele. Esse é o tempo. Aproveite e busque Ele. O Criador do vento, do mar, está conosco. Não precisamos ter medo da tempestade. Não precisamos ter medo do coronavírus. Temos que seguir a regra, sim, mas sem perder o principal. Sem perder a fé. Que Deus pode nos livrar, que nós podemos pegar e não morrer, ou que podemos morrer, mas ir para o céu. Essa é a fé. A fé que os heróis tinham. Eles morreram sem ver a promessa, eles morreram sem ver o Cristo, a promessa do Messias. Mas eles morreram crendo. Eles creram. Jesus apareceu a eles andando em outra passagem, noutra ocasião, quando enfrentava a fúria do mar. Jesus apareceu para eles sobre as águas, dizendo: não tenha medo, sou eu. Estava a tempestade batendo, o discípulo, Jesus tinha subido para o monte orar, e o discípulo ficaram apavorado. Jesus chega 4 horas da manhã, 4 vigília da noite, e eles ficam: é um fantasma. Jesus fala assim: não, sou eu. Sou eu. Eu sou. Ele está conosco. Ele está contigo. Quando as tempestades elas virão. Elas podem ser maiores que as nossas forças. Elas podem desafiar a nossa capacidade e a nossa resistência. Elas podem tirar o leme do nosso barco das nossas mãos. A coisa pode fugir do nosso controle, mas o Senhor dos céus e da terra, Ele está no controle. Fugiu do controle dos discípulos, na verdade era um ensinamento para eles. A mesma coisa hoje. Jesus continua o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isso também serve de ensinamento. Muita gente vai aprender, mas muita gente não vai aprender não. Infelizmente. Então Ele é o nosso refúgio, é o nosso libertador. Sendo Ele o nosso guia, o nosso protetor, não precisamos temer a nada. Então, a primeira lição é: o discípulo deveria ter fé por causa da promessa, por causa da presença. A segunda. E a terceira lição: por que o discípulo deveria ter fé e não medo? Por causa da paz de Jesus. A paz, veja aí o versículo 38, foi o que nós vimos na introdução. E Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro, e eles despertando lhe disseram: mestre, não te importa que perecemos? Olha só. Por que nós devemos ter fé e não medo nesse tempo?
por causa da paz de Jesus. Aí me dá lá, a paz do Senhor, irmão, a paz de Deus. Graça e paz. Enquanto a tempestade rugia com toda a fúria, Jesus estava dormindo. Jesus estava dormindo. Alguém diz assim, como um homem que jogou a semente no solo e depois adormeceu tranquilamente. Mateus 4, 26 a 27. Jesus aqui descansa. A pergunta é, será que Jesus não sabia que a tempestade viria? Claro que sabia. É óbvio que sabia. Ele sabe todas as coisas. Nada apanha ele de surpresa. Aquela tempestade estava na agenda de Jesus. Rapaz, meu pastor. Estava na agenda de Jesus. Foi ele que colocou o discípulo ali. Você está entendendo? E a pandemia também, deixa eu lhe dizer, que você que está me assistindo, está na agenda do Senhor. Entendeu? Está na agenda dele. Há um propósito. E o propósito não é o Brasil não. O propósito é o mundo todo. Para as pessoas verem que só o Senhor é Deus. O dinheiro caiu por terra. A política não resolve. A ciência também não consegue ainda. E todo mundo tem que correr para Jesus. Então, Jesus sabia da tempestade e dormiu. A pergunta é, por que Jesus dormiu na tempestade? Nesse tempo tem gente que não está dormindo. Tem gente que está... Eu vi alguém falando, não sei se é verdade, que tem gente se suicidando. Ainda não vi não. Não sei se é verdade não. Mas tem esse boato aí. Por causa do medo. Tem gente morrendo por causa do medo. Tem gente que não está conseguindo dormir. Inclusive uma vizinha minha ali. Ela não estava conseguindo dormir. Vizinha da minha mãe, aliás. Uma senhora. Eu fui lá conversar com ela. Tem gente que não está conseguindo dormir. Jesus dormiu na tempestade. Por que Jesus está ensinando isso? Por que Jesus dormiu? Por duas razões. Primeiro, porque ele descansava totalmente na providência do Pai. Nesse tempo de pandemia, nós temos que descansar na providência do Pai. Deus, Ele é fiel, irmão. Fiel, fiel, fiel. Fiel em tudo. A gente é infiel. Eu fico olhando, eu nem mereço. Mas você tem que aprender a descansar na providência do Senhor. Deus vai cuidar, Deus é fiel. A gente não precisa desesperar. Deite e pega no sono. Se você está me assistindo e você não está conseguindo dormir, leia o Salmo. Logo deite e logo pega no sono. Porque só o Senhor é Deus. Deita e pega no sono. Confia no Senhor. Descansa no Senhor. Ele é o Deus fiel. Por que Jesus dormiu? Porque sabia que a tempestade seria pedagógica na vida do discípulo. Fazia parte, era o propósito. O fato de Jesus estar descansando na tempestade já deveria acalmar os discípulos. Mas Jesus está na tempestade. Estava lá em casa, aí minha esposa falou assim: só tu que está com essa fé. Aí ela deu o nome: fulano, 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 fulano. Eu digo, eu não estou nem aí. Eu continuo crendo. Estou tendo, sei que Deus é fiel, sei que essa pandemia é também propósito de Deus, sei que está escrito na Bíblia. Então não dá para a gente mudar isso aí. A gente tem que ir buscar Deus e pronto. Tem que viver esse tempo. É o tempo de viver, não é tempo de morrer não. É tempo de viver. Viva. E se for para morrer, deixa eu alertar você aqui, porque está com medo de morrer. Eu coloquei no começo no meu Facebook: ruim não é morrer de coronavírus, ruim é morrer sem Jesus. Entendeu? Você que está me assistindo aí, falei isso lá na rua, lá na caixa. Vou ficar tudo assustado, mas eu falei: não morra sem Jesus. Pessoal, estou com medo da morte, mas Jesus venceu a morte. Apocalipse 1,18, ele tem nas mãos a chave da morte do inferno. A morte não tem mais a última palavra. Vai ser o último inimigo de Deus, vai ser jogado no lago de fogo. Não tem. A
até a morte, ela está debaixo da autoridade de Deus. O diabo também está. Tudo. Eu aprendi isso estudando Apocalipse. Estudei já 2 vezes, não me canso de estudar não. Então nós temos que aprender isso. Está com medo de morrer? Entrega a sua vida para Jesus, porque aqueles que morrerem em Cristo vão ressuscitar. Um dia a gente vai morrer, é uma promessa de Deus. Ninguém entra no céu, carne nem sangue é do reino de Deus, a gente tem que morrer. Mas não morra sem Jesus, a porta está aberta, venha para Ele, entrega a vida para Ele. E Jesus vai te salvar. Então, Jesus estava dormindo, porque ele descansava na vontade do Pai. Ele sabia que Deus estava cuidando dele. Jesus era homem. Deus homem. Ele sabia isso que significa que pais não valem. Jesus estava dormindo na tempestade. Jesus estava descansando na tempestade. E nós temos que aprender a descansar também na presença de Deus. Então por que o discípulo deveria ter fé e não medo? Por causa da paz. Primeiro por causa da promessa, por causa da presença e por causa da paz de Jesus. Em quarto e último lugar, por que o discípulo deveria ter fé e não medo? Por causa do poder de Jesus. Veja o versículo 39 aí, ó. E ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-te, e emudece. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Veja só. Aquele que estava no barco com os discípulos, nós sabemos que ele é o criador da natureza. Ele criou todas as coisas. E ele dá ordem à natureza. As leis da natureza estão nas mãos de Jesus. Ele controla o universo. A natureza ouve a sua voz e obedece. Ele diz assim: acalma-te, vento. Acalma-te, mar. Aqui é o poder de Jesus. Seguimos o Senhor. Seguimos ao Senhor que tem todo o poder e autoridade nos céus e da terra. Por que nós devemos ter fé e não medo? Por causa do poder de Jesus. Nós temos o poder de Deus sobre as nossas vidas. Ele trabalha em nosso favor. Ele trabalha ao seu favor. Ele nos conheceu e nos amou antes da fundação do mundo. É aqui que cada dia eu fico maravilhado com o Senhor. Quando eu entendi o amor dele por mim, quando você entendeu o amor de Deus por você, que não foi de agora, que não foi apenas de 2000 anos atrás, que ali foi só a consumação. Ele disse: Pai, está consumado. Mas o amor de Deus por mim e por você foi antes da fundação do mundo. O Cordeiro foi morto. Deus, Ele te ama. Ele já nos destinou para a sua glória. Essa promessa, Ele nos chamou e converteu o nosso coração. E está convertendo, somos dele. Como diz, nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. Aqueles que aceitaram como seu Senhor, como seu Salvador. Ele cuida de nós. Quem toca em nós, toca nas meninas dos olhos de Deus, a menina dos seus olhos. Marco insere aqui esse registro, a tempestade, num contexto que enaltece e destaca o poder de Jesus. O poder de Jesus. Ele estava revelando o seu poder sobre as leis da natureza, acalmando o mar, acalmando o vento. Ele revela a sua autoridade sobre os demônios, libertando o gadareno de uma legião, ou seja, de 6.000 demônios. Quando ele sai da tempestade ali, quando acaba o vento que Jesus desce, logo vem ao seu encontro um endemoniado de Gadara. Um homem que Jesus pergunta: qual é o seu nome? Ele diz: meu nome é Legião. Não tinha mais identidade. Legião por quê? 6.000 demônios. Representa 6.000 soldados, na legião romana. Então aquele homem tinha aproximadamente 6.000 demônios no seu corpo. Jesus disse: nós vamos chegar do outro lado. E eu quero dizer para mim e para você que está aqui nessa noite e que está nos assistindo:
nós vamos chegar do outro lado. Se nós estivermos com o Senhor, nós vamos chegar. Pode ficar tranquilinho, deite e pegue no sono, continue lendo, continue orando. No tempo certo, Deus vai acalmar essa tempestade. Assim, acalma-te, coronavírus. No tempo do Senhor, não é no meu nem no seu. Nós temos que continuar servindo, crendo, orando, intercedendo, fazendo a obra do Senhor. Porque no tempo dele, ele vai acalmar. Mas ainda ele está trabalhando no mundo. Ele está fazendo a sua vontade. A sua palavra está se cumprindo. Então, Jesus revela aqui, libertando aquele homem e transforma a vida de um missionário. Então, aqui mostra a autoridade de Jesus sobre enfermidade, sobre o demônio. Há um poder no nome de Jesus. Nós temos que ter fé, nós temos que continuar crendo por causa do poder de Jesus. Porque nós devemos ter fé e não medo por causa do poder de Jesus nas nossas vidas. Poder. Ele acentua a sua autoridade sobre a enfermidade, curando uma mulher de hemorragia que vivia há 12 anos. Uma mulher estava há 12 anos, ela experimentou o poder de Jesus. Eu não sei há quantos anos, ou se você está nos assistindo, tem alguém que está com Covid, vai morrer, não sabe, ore e coloque diante do Senhor. Creia no Senhor Jesus. Ele ressuscitou a filha de Jairo para provar que até a morte está debaixo da sua absoluta autoridade e poder. Até a morte. Jesus repreendeu o vento e o mar. E eles se aquietaram. A morte está debaixo da autoridade do Senhor Jesus. Se for, como acho que foi o irmão Gonzaga que orou aqui, se for para você morrer de coronavírus, vai morrer. Mas eu digo para você o seguinte: não morra sem Jesus. A gente sabe que um dia a gente vai morrer. Mas o que eu acho interessante, irmão Marcos, é que quantas pessoas morreram? Isso que Deus me deu de madrugada. Quantas pessoas morreram do Covid-19? Eu nem precisei mais quantas já morreram. Aqui parece que foi 17. Mas no mundo todo, quantas pessoas? Mas quantas dessas pessoas que morreram tiveram a oportunidade de ouvir o Evangelho? Muitos que morreram ouviram o Evangelho, tiveram chance de se arrepender. Não se arrependeram por quê? Não quiseram. Isso aqui Deus me revelou, eu nem escrevi, eu não vou nem escrever, o Senhor me lembra lá. E Ele me lembrou. Quantas pessoas no mundo agora? Quantas pessoas no Pernambuco? O Evangelho tem sido pregado, a gente não está nem aí. Ah, mas é porque... Não, temos que aceitar o Senhor Jesus. Você que está aí, você que está vivo, procure o Senhor Jesus. Não tem desculpa. Quantas pessoas morreram também e era crente? Nós vimos aquela cantora. Quantas pessoas que morreram que era crente? Louvado seja Deus, porque foram para o paraíso. O segredo é o tempo que o Senhor dá para a gente viver aqui. Viva para Ele. Viva para Ele. Eu fiquei pensando nisso, irmão Marcos. Quantas pessoas morreram? Mas essas pessoas, eu acredito que quase todas, vou usar essa palavra aqui, tiveram a oportunidade de receber um folheto. Tiveram a oportunidade de receber uma visita. Alguém falou de Jesus para ela. Alguém ouviu uma mensagem pelo WhatsApp. Talvez pessoas que você pregou e ela não quis Jesus. Você que está me assistindo, pessoas tiveram oportunidade, porque Deus é um Deus de oportunidade. A porta está aberta. Você que está nos assistindo, você está vivo, ainda há esperança para você. Venha para Ele. As pessoas que morreram também de Covid, crentes, fiel, estava na igreja, servindo a Deus. Um pastor, amigo meu, morreu, cara novo. Fizemos missão junto aqui no sertão, aí daqui a pouco ele morreu. Na igreja de Nova Vida lá do Rio. Morreu, mas teve a chance, o segredo é
teve a chance de estar com o Senhor. Viva os seus dias para o Senhor. Viva o seu dia aqui com o Senhor. Porque vai valer a pena quando a gente partir dessa vida. Como disse Paulo chama a morte de partida. Ele está chegando a hora da minha partida. Ele não chama partida ali com tristeza, não. Está chegando a hora. Por quê? Estava vivendo a sua vida, mas sabia que um dia ia. Então eu quero concluir essa mensagem dizendo para você: não viva sem o Senhor. Talvez você diga assim: eu perdi um parente meu, ou perdi fulano, ciclano. Mas não perdi fulano. Mas você está viva. Você já entregou sua vida para Jesus? Você vai buscar Jesus agora? Você tem a oportunidade de buscar. Aquele que se foi, agora é a sua vez. Jesus está falando. Esse tempo Jesus tem falado através da internet. Muitas pessoas têm ouvido o Evangelho através de lives. Várias igrejas estão aí agora pregando as suas pessoas têm a oportunidade. O Evangelho tem chegado. Não seremos indesculpáveis. Então Jesus está aí te chamando. Venha para Ele. Não viva sem Ele, não morra sem Ele. Por quê? E não tenha medo do coronavírus. Se você estiver em Cristo, o medo, ele não vai te atingir, não. Vai vir sobre a sua vida, vai ter hora que você vai balançar, mas de repente você vai se levantar, vai lembrar da palavra. Não, eu estava orando, você vai orar e você volta renovado. É isso que Deus quer da minha vida e da sua vida. Que Deus, em Cristo, então, nos abençoe e nos fortaleça. Que Deus em Cristo nos fortaleça. Eu quero só concluir dizendo para você, o versículo diz assim: quem é este? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? A tempestade são pedagógicas, elas fazem parte do propósito de Deus. Elas são a escola de Deus para nos ensinar as maiores lições da vida. Aprendemos mais na tempestade do que na bonança. Esse tempo de pandemia é o tempo de aprendizagem. É uma lição de Deus no mundo. Foi através do livramento da tempestade que os discípulos tiveram a visão mais clara da grandeza de Jesus. Ele falou assim: quem é este? Depois da tempestade eles ficaram maravilhados: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, Marquinhos de Jesus. Amém, meus irmãos. Deus fala através da sua palavra. Louvado seja o nome de Deus. Louvado seja o nome de Deus. Eu queria agradecer, meus irmãos, aos irmãos que estão nesse momento aqui conosco. Agradecer ao nosso amado irmão Valquene, que fez a transmissão. Tem que dar honra a quem tem honra. Agradecer à administração, irmão Batista, irmão Ayrton, ao nosso vice-líder, ao nosso amado irmão Luiz Gonzaga, que está aqui presente, nosso irmão Enilson. Obrigado ao nosso amado irmão Giliad Melo, que trouxe sua palavra. E Deus tem falado aos nossos corações, que essa palavra possa continuar fazendo morada em nossos corações. Queria convidar os irmãos para a gente encerrar, para a gente fazer uma oração agradecendo a Deus, porque Ele é um Deus que acalma as tempestades. Oremos em Cristo Jesus. Soberano Deus, te louvamos, Pai, nessa noite, pelo teu amor, pela tua graça, pelas tuas misericórdias. Obrigado, Pai, porque as tuas misericórdias se renovam a cada manhã em nossas vidas. Obrigado, Deus, pela tua palavra, porque tu é o Deus que acalma as tempestades das nossas vidas. Nós sabemos que estamos passando por momentos difíceis, mas nós sabemos, ó Deus, como a tua palavra foi pregada nessa noite, que tu está conosco no barco e que tu acalma as tempestades. Que nós possamos confiar mais em ti, ó Deus, que nós possamos e não para a terra, que nós possamos em Cristo Jesus entregar, confiar em ti, porque tu és, Pai, Cordeiro de Deus que foi morto pelos nossos pecados. Obrigado, Pai, porque tu vem fazendo, ó Deus,
Tu continua, Pai, fazendo sinais e maravilhas no meio do teu povo. Que essa palavra, Pai, possa fazer e chegar aos confins do mundo, aos confins da terra. E que pessoas, através do teu Espírito Santo, sejam rendidas, Pai. Porque o teu Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Abençoa, Pai, a Sociedade de Homens Batistas de Araripina. Abençoa, ó Deus, a primeira Igreja Batista de Araripina. Abençoa, ó Deus, os nossos líderes, que Tu possa, ó Deus, em Cristo Jesus, estar confortando cada um. Aqueles que estão mais, ó Deus, nesse momento, passando por alguma crise, por alguma assolação, que Tu possa, ó Deus, confortar com a palavra que foi lida aqui. E que nós, como Igreja do Senhor, possamos consolar aqueles que estão precisando ser consolados. Muito obrigado, Pai Santo, pelo Teu amor. Perdoa-nos, ó Deus, nessa noite pelos nossos pecados. Somos pecadores e nós nos colocamos diante de Ti, como pessoas pequenas, fracas e falhas. Que nós possamos diminuir a cada dia mais e que Teu Evangelho cresça, ó Deus, nessa cidade. Que Araripina possa ser impactada, ó Deus, pelas boas novas do Evangelho. As boas novas que salva, as boas novas. Que a Tua igreja continue marchando, pregando e anunciando o Evangelho da salvação. Que o amor de Deus Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a consolação do Espírito Santo esteja conosco. Não só hoje, mas todos os dias das vidas. Nos leve em paz para os nossos lares, ó Deus. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus.